Olá, uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se o seu coração fosse uma oferta a Deus, ele aceitaria? Então, vamos analisar um pouquinho o nosso coração e quem é o dono do nosso coração nessa tarde? Quero te convidar a ficar comigo até o final. Vamos compartilhar, meditar um pouquinho na palavra do Senhor e analisarmos como está o nosso coração e se ele tem sido verdadeiramente ofertado na presença do Senhor. Genuinamente ele está na presença do Senhor. E eu quero começar falando sobre o que representa o coração na palavra de Deus. Quando na Bíblia fala em coração, na maioria das vezes ele fala no sentido figurado, não fala naquele órgão que pulsa o sangue dentro do nosso corpo. Se refere a um centro das nossas emoções, o centro da onde saem as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? A sede das nossas emoções. Ali está o nosso coração, é nisso que a palavra do Senhor está falando. E quando, vou começar com um texto da palavra de maneira resumida que está lá no livro de Mateus, capítulo 19, do 16 ao 30, fala sobre um jovem rico, que ele chega na presença de Jesus e ele diz: Senhor, o que eu posso fazer mais, para ser bom? E ele diz assim: eu já tenho observado a palavra, os mandamentos, eu tenho cumprido tudo. O que mais eu poderei fazer? E o Senhor Jesus diz para ele: vende tudo que tens e dá aos pobres. E na palavra do Senhor diz que naquele momento, aquele jovem, ele saiu entristecido da presença de Jesus. Mas o que Jesus estava querendo demonstrar através dessa atitude? Jesus falando isso para aquele jovem. Jesus, na verdade, queria demonstrar para aquele homem aonde estava o seu coração. Havia um outro dono do seu coração, que eram as riquezas. Ali Jesus estava mostrando que, embora externamente, embora aparentemente aquele jovem estava fazendo tudo certo, tudo correto, o seu coração não estava totalmente entregue a Jesus, não estava totalmente rendido, ele não tinha sido ofertado 100% no altar do Senhor. E Jesus queria demonstrar para esse jovem que, apesar de todo aquele esforço dele cumprir os princípios, havia algo que ainda precisava ser entregue, havia algo que precisava ser corrigido em sua vida, que era o centro, que era o primeiro lugar, que era o rei do seu coração. Que neste caso eram as riquezas, que neste caso eram os bens materiais que este jovem tinha. Porque na palavra diz que ele saiu entristecido, porque ele teria que vender tudo então para dar aos pobres. Jesus estava querendo dizer que ele deveria ordenar na sua vida aquilo que era principal, aquilo que era mais importante, aquilo que realmente seria o dono do seu coração. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração do homem. Então, embora muitas vezes nós demonstremos para o Senhor algumas coisas, uma adoração, a gente ora, a gente busca o Senhor, mas em determinado tempo Deus precisa mostrar quem é o dono do nosso coração, se realmente ele foi ofertado, se realmente o Senhor está recebendo este coração. Como que Deus vai receber esse coração se realmente ele for o dono? Porque se não for ele o dono, como Jesus vai receber se ele não é o dono? Não é verdade? Da mesma forma, nós podemos fazer um paralelo. Se você vai dar um presente para alguém e você dá esse presente, mas logo surge alguém e diz: mas esse objeto é meu, como você está dando para essa pessoa se ele é meu? Não é? Então, quer dizer, não é seu para que você dê, ele pertence a alguém. Ou ainda, você vai dar um presente e esse presente, quando a pessoa desembrulha, abre, está sujo, já foi usado, está sujo.
Então, há contaminações dentro do nosso coração, ou há donos do nosso coração que ele ainda não foi completamente entregue ao Senhor. E Jesus diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. O Senhor pede, porque Ele sabe que se nós realmente dermos a Ele o nosso coração, então Ele terá a nossa família, Ele terá o nosso ministério, Ele terá os nossos bens, terá o nosso trabalho, tudo que nos pertence, então estará de posse do Senhor, porque Ele tem o nosso coração. Na palavra do Senhor fala sobre dois senhores, e um deles fala como pode haver dois senhores e compara as riquezas como um senhor. É a única passagem da palavra que fala sobre senhorio comparado, né, a Deus, algo que pode ser comparado e equilibrado no sentido de roubar a nossa atenção, de roubar, né, aquilo que pertence ao Senhor, que é a adoração, que são as riquezas. E creio que o Senhor investe muito na palavra, na Bíblia, falando sobre as riquezas, porque é uma das coisas que rouba a atenção do homem, rouba o coração, os bens materiais, o trabalho, aquilo que a gente gasta para fazer riquezas. E isso muitas vezes toma o lugar que pertence ao Senhor. O senhorio que deve ser de Deus muitas vezes está empregado nessas coisas. E nós devemos renunciar isso. Não devemos deixar de trabalhar, de adquirir, né? Porque precisamos, a obra do Senhor precisa. Mas tudo deve ter o seu lugar determinado. Então, por isso, devemos examinar. E eu creio que o Senhor, Ele às vezes ele prova o nosso coração para que nós venhamos a identificar se realmente o nosso coração ele está no altar do Senhor, ele foi entregue, ele foi ofertado ao Senhor. Então, nós precisamos observar muitas vezes as atitudes que nós temos, se elas correspondem àquilo que nós dizemos. Nós dissemos, Senhor, o nosso coração é todo teu, mas às vezes as nossas atitudes dizem ao contrário. Então, Deus pede algo de nós e nós sempre estamos achando um empecilho, estamos dando uma desculpa. Ou eu dou mais o valor ao trabalho do que um tempo com Deus. Ou eu dou mais valor a ficar em casa com a minha família do que ir à igreja cultuar a Deus, ou tirar o tempo da leitura da palavra, ou tirar o tempo de orar. Minha família é mais importante e eu não acho tempo para fazer as coisas de Deus. Ou ainda, confiar mais numa imagem de escultura feita por mão de homens e colocar nela uma confiança onde ela não pode fazer nada. Então, confiar mais numa imagem, algo feita por mãos humanas, do que realmente confiar no Senhor. Então aqui estamos demonstrando aonde está o nosso coração, se verdadeiramente ele foi ofertado ou não. Ou ainda, eu digo que o meu coração eu entreguei ao Senhor, mas eu continuo me magoando com alguém, eu continuo machucado por algo que uma pessoa me falou, né? Eu continuo querendo vingança por alguém que me causou algum dano. Tudo isso, queridos, são coisas que nós devemos avaliar se realmente ofertamos o nosso coração para Deus, ou ainda, se isso está no nosso coração, será que o Senhor aceitaria de nós essa oferta? Se o nosso coração, se o presente que nós estamos querendo entregar a Ele está todo sujo, está contaminado, então isso deve ser uma avaliação constante do nosso coração, porque todos os dias nós precisamos nos examinar. E se talvez até aqui você priorizou outras coisas, até aqui você não teve esse entendimento do quanto o nosso coração ele é precioso para o Senhor, o quanto Ele deseja que o nosso coração esteja em suas mãos, você pode hoje reavaliar, você pode hoje dizer, Senhor,
Talvez até aqui, com lábios, eu falei que o meu coração era teu, mas as minhas atitudes não demonstravam. Mas a partir de hoje, eu quero, Senhor, que as minhas atitudes correspondam. Eu quero que as minhas atitudes realmente correspondam, que o meu coração é teu. E aí basta um posicionamento seu em valorizar aquilo que é do Senhor, aquilo que Ele pede para você fazer. E muitas vezes, queridos, não é grande tempo que você precisa, mas é realmente uma entrega. É realmente uma entrega de tudo aquilo que está aqui dentro. E render a sua vida ao senhorio do Senhor. E realmente dizer, Senhor, eu não quero ter razão. Se for preciso em algo que alguém me falou, eu não preciso ter razão, mas eu preciso da tua presença. Senhor, ainda que falem coisas contra mim, eu abro mão de ter razão, porque eu quero a tua presença. Senhor, me magoaram. Senhor, tentaram magoar, falaram mal de mim. Senhor, eu abro mão para que o meu coração não seja contaminado. A palavra de Deus diz que muitas vezes as raízes de amargura, elas contaminam o nosso coração. Então, como está hoje o teu coração? Essa oferta realmente foi aceita pelo Senhor? Ela está ali realmente nas mãos do Senhor? Ele realmente foi ofertado ao Senhor? Eu quero que hoje você pare um tempo e medite nessa palavra. E medite o quanto o Senhor tem sido o primeiro lugar na sua vida, ou você tem colocado coisas, pessoas à frente do que deveria ser o Senhor. Precisamos sempre nos analisar. Não importa quanto tempo nós estejamos dentro de uma igreja congregando, não, isso não importa. É constantemente avaliar o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que vai chegar um dia onde muitos que fizeram muitas coisas para Deus vão chegar diante dele e ele vai dizer, aparta-te de mim, eu nem te conheço. Ou seja, às vezes faz, mas o seu coração está afastado do Senhor. Então que nós venhamos constantemente ofertar o nosso coração no altar do Senhor e Ele receber um coração limpo, adorador, que realmente está entregue a Ele. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra hoje e orar um pouquinho com você. Pai, eu coloco a vida, Pai, de cada um, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E queremos dizer, Senhor, que o nosso coração, Pai, ele seja o Teu altar. Que o nosso coração, Senhor, ele verdadeiramente esteja em Tuas mãos. E esta oferta, Senhor, ela seja agradável ao Senhor. Ela seja, Senhor, verdadeiramente, Senhor, rendida a Ti, Senhor. E ela glorifique o Teu nome. Examina, Senhor, o nosso coração e se há algo, Deus, que tem tomado o Teu lugar. Se há algo que tem contaminado o nosso coração, Pai, que o Senhor limpe, que o Senhor purifique, Senhor, e que o Senhor encontre aqui, Pai, um coração totalmente entregue, ofertado ao Senhor. Diante de Ti, Pai, nós queremos estar constantemente, Pai, Te adorando, rendendo graças, Pai, que a nossa vida, Senhor, ela seja, Deus, como luz, Senhor. Ela seja, Senhor, como sal. Isso, Pai, se deve a nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar. E sabemos que todas as outras coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada casa, cada família. Declaro a unção e a bênção do Senhor, ó Pai. Declaro prosperidade, declaro saúde e o mover do Teu Espírito sobre cada casa. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde, Senhor, a mente e o coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Fica na paz.